Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A celebração da festa da Páscoa em Judá pelo rei Ezequias mostra atitude de humildade e também fé em Deus. Então vamos procurar trazer este assunto à tona e a sua consideração. Tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrito para nossa edificação, nosso proveito, diz a Bíblia, para aqueles que estão nos fins dos tempos, vivendo debaixo da era da graça, mas tendo conhecimento de tudo que aconteceu na Antiga Aliança. A gente precisa entender a Antiga Aliança para compreender a natureza de Deus. Deus é um Deus de alianças. Ele estabeleceu uma oportunidade de aliança com cada pessoa na era da graça em que vivemos. Qualquer pessoa do mundo pode estabelecer aliança com Deus através de Jesus, que é bem compreensível. Jesus não é misterioso, não é nenhum anjo de 7 cabeças. Jesus não é nenhum sistema econômico complicado. Jesus não é uma criptomoeda, um sistema de valores assim misteriosos. Jesus é uma pessoa com simplicidade, bem nítido, retratado em 4 evangelhos. A vida de Jesus, o jeito dele, tudo que ele fez e como ele foi. O Jesus terreno aqui para nós é claro demais, é a revelação de Deus para nós. Jesus é a revelação de Deus para nós. A expressão exata de Deus, do Pai, Jesus é para nós o que Deus quer que sejamos. Quando Deus criou Adão e a Eva, o homem, a sua própria imagem e semelhança, o homem espelhava Deus como Deus é. E Jesus veio na forma de um Adão, o novo Adão, o último Adão. Jesus é o filho do homem, filho da humanidade. O nome Adão quer dizer humanidade. Então, Jesus é a expressão exata de Deus. Aquele que foi formado, Adão, seria para ser como Jesus, e Jesus veio na semelhança de Adão, para ser muito claro para nós. Ele é um homem, filho do homem, ser humano, como Deus quer que sejamos. Não há mistério nenhum no Evangelho, porque através do Evangelho, Deus é revelado. E olhando para Jesus, a pessoa diz: eu quero ser como Jesus, eu me entrego a Jesus. Isto é a decisão de uma pessoa que vai fazer com que ela nasça de novo, passe a pertencer a Deus e estabeleça aliança com Deus através do sangue de Jesus. Isso é a essência do Evangelho e que precisa ser pregado. Mas as religiões, inclusive dentro do cristianismo, se distraem com coisas outras. Alguns gostam de liturgias e rituais de igreja, enfeitam o templo, enfeitam a doutrina, enchem a doutrina de penduricalhos e complicam aquilo que é simples. A vivência do Evangelho é muito simples, é olhar para Jesus, mas as igrejas complicam, estão complicando. E a Bíblia nos diz que isso são doutrinas de homens inspirados por Satanás, para complicar a religião e fazer com que as pessoas simples não entendam o caminho de Deus. No entanto, apesar do espírito religioso que gera interesses, vaidade, soberba e heresias várias que acabam fazendo uma apostasia, um afastamento de Deus, apesar disto, o Evangelho é simples. É uma ligação com Deus através de Jesus e em espírito. A pessoa natural não tem.
essa vida em espírito, mas quando crê em Jesus, qualquer um pode crer, porque Jesus é para ser pregado no mundo todo, ele é conhecido no mundo todo. Quando a pessoa diz, eu quero ser como Jesus, a pessoa se entrega a Deus através de Jesus, nasce de novo, Deus dá o Espírito Santo, ela começa a ter comunicação com Deus em espírito. Essa natureza espiritual que Deus nos dá quando nascemos de novo é o que nos permite ir a Deus, e aí nós desenvolvemos esta aliança. Bem, a aliança antiga, no Antigo Testamento, serve para entendermos o caráter de Deus, como Deus é. E eu quero focalizar aqui a celebração da Páscoa pelo rei Ezequias, que nos ensina muito. No segundo livro de Crônicas, e este assunto é tratado mais de uma vez na Bíblia, o rei Ezequias pegou um reino arrasado, totalmente arrasado, que herdou de seu pai, o rei Acás, aquele péssimo rei. Mas o rei Ezequias começou a reinar com humildade. 25 anos de idade, pegou um país arrasado, grandes impérios se levantando, a Síria por um lado, crescendo, o Egito, que já era grande, por outro lado, e eles ali pequenininhos no meio e bem diminuídos por má administração do pai dele, o rei Acás. Pois o rei Ezequias, no primeiro dia do seu reinado, tomou a decisão mais importante: nós vamos nos voltar para Deus, vamos voltar à aliança com Deus, vamos ser um reino de Deus aqui na terra, haja o que houver. E se esforçou por recuperar o templo, purificá-lo das imundícias, das idolatrias, e aí se deparou com uma questão. Ele começou a reinar, não sabemos de detalhes sobre isso, no primeiro dia do ano, digamos, o 1º de janeiro. Mas já no 14º dia daquele mês teria que ser celebrada a Páscoa. À noite oferecido o sacrifício do cordeiro por cada família, e a seguir 7 dias de celebração da festa dos pães asmos. Mas não dava tempo, e eles se depararam com essa realidade. E agora, o que vamos fazer? Consultaram uns aos outros, certamente oraram a Deus. E agora eu estou lendo aqui 2 Crônicas 30, versículo 2, o rei tomou conselho com seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém e decidiu com o apoio deles celebrar a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Mas isso foi aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão, ou seja, se fizesse proclamação, anúncio por todo Israel, desde Dan até Berseba. Bem, e depois muita coisa aconteceu e surpresas agradáveis advieram daquela atitude. Eu quero focalizar aqui esta atitude. Eles tinham pressa de restabelecer a aliança com Deus. Para começar, meu irmão, você tem pressa de se acertar com Deus? Quando você peca, você tem pressa em confessar e se consertar com Deus? Você tem pressa em fazer a leitura diária, em dar o seu dízimo, não ficar devendo? Você tem pressa em fazer o que tem que fazer com Deus, em orar, falar do Evangelho com todos os que estão à sua volta, buscar o Senhor no início do dia? Você tem tido pressa nisto? Pois é, o rei Ezequias botou aquilo como prioridade máxima do país. Os sacerdotes tinham se espalhado, não havia sacerdotes ali no templo funcionando mais, o pai dele tinha fechado o templo. Depois de inundar o templo de Deus de imundícias, de idolatrias,
ele expulsou os sacerdotes e o Ezequias teve que trazer os sacerdotes de novo. Os sacerdotes tinham que se purificar, levava uma semana para se purificar, não era imediato isto, tudo foi difícil. Para nós, quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós vamos verificar que a vida cristã não é fácil, tudo é difícil. Um filho é rebelde, um parente não ajuda, um outro se levanta contra nós, um vizinho arranja problema, no ambiente do trabalho o patrão começa a nos cobrar, a saúde baqueia, e nós vamos ver que na vida cristã tudo é difícil, não há caminho fácil com Deus, não, tudo é difícil. Mas tudo é permitido por Deus para provar a nossa determinação. Eu gostaria que você entendesse isso. Deus prova a nossa determinação. Você, afinal, está decidido a seguir a Jesus ou deixando para amanhã? Ou, de qualquer jeito, vai levando a vida? Pois é, você está decidido, a sua determinação é clara ou não? Pois é, isso é fundamental para caracterizar a qualidade da sua vida espiritual, o seu caráter. Se você é uma pessoa que deixa para depois, está se reprovando. Mas se você tem pressa e quer fazer a vontade de Deus agora, imediatamente, Deus está vendo e aprovando a sua atitude. Aquela celebração da ceia no segundo mês foi por total impossibilidade de ser celebrada no primeiro mês. Deus tinha determinado na aliança que aquela celebração da Páscoa fosse feita no primeiro mês, no 14º dia, à tardinha, e isso impreterivelmente. A pessoa que, por alguma razão de impureza, viagem, outro problema, não pudesse celebrar a Páscoa no primeiro mês, poderia celebrá-la no segundo mês, mas não deixar para o outro ano. Isso era a alternativa que eles tinham. Nós não celebramos a Páscoa há muito tempo. Eles constataram isso. Com o rei Acás, eu acho que nunca foi celebrada a Páscoa. Há muito tempo não celebramos. Por que nós estamos com pressa de celebrar agora? Vamos programar direitinho para o ano que vem. Então, no ano que vem, a gente faz isso direitinho. O Ezequias não queria deixar para o ano que vem. Ele tinha pressa, tinha que ser celebrada a Páscoa naquele ano, nem que fosse no segundo mês. Vamos procurar entender o que essa experiência nos traz como lições. Deus se agradou e aprovou aquela atitude, derramou a presença dele na Páscoa, foi uma maravilha. Há pessoas que estão sempre procrastinando, deixando para depois. O depois, às vezes, nunca chega, mas caracteriza uma falha de caráter, que você não está disposto a tudo pelo Senhor. Ah, não, o tempo já passou, ficou tarde, eu não vou ler a Bíblia mais hoje, já estou cansado, vou dormir, viu televisão demais, vou dormir, amanhã eu leio. É assim que você trata Deus. E Deus está lendo o seu pensamento. Você deixa para depois, deixa para o ano que vem. Não deu dízimo? Não. No outro mês eu vou ver se eu acerto, deixo para dar o dízimo depois, e vai por aí. Isto é um retrato do que está dentro de você. Há pessoas que estão querendo planejar uma grande festa. Se eu não puder fazer a grande festa, eu também não vou fazer nenhuma. Vou deixar para o ano que vem. Eu não tenho dinheiro, a situação está difícil, não posso fazer uma grande festa, então não faço nenhuma. Tem gente que pensa assim, um casamento, eu queria fazer um senhor casamento, mas se eu não posso, então não faço nenhum. E eu vou casar só no civil, no cartório, depois eu faço uma festa aí. Ou seja, ele está desvalorizando Deus, a presença dos irmãos no seu casamento, está valorizando o casamento civil, humano, está desprezando o casamento religioso na presença de Deus, e o foco dele é só festa. O coração dele não está na bênção de Deus sobre o casamento, antes de eles terem sexo. Ele não está valorizando a bênção de Deus antes do casamento. Ele está pensando
na festa. Muito crente está caminhando nessa direção. Não, o casamento eu vou fazer assim, num lugar muito chique, um salão de festa caro. Mas como eu não tenho muito dinheiro, eu vou limitar para pouquinhas pessoas, mas eu preciso fazer num ambiente bem chique, bem bonito, todo enfeitado, porque eu quero uma grande festa. Ou seja, ele não está pensando na bênção de Deus, ele está pensando na festa, na aparência, na satisfação do seu eu. Esse princípio perpassa toda a nossa vida e se revela em todas as áreas. Olha, eu quero comprar um sapato, mas eu não uso o sapato de pobre, não. Eu quero o sapato de profeta, aquele sapato chique e tal, que chama a atenção. Então eu não posso comprar, não compro nenhum. Mas quando eu puder, eu vou comprar aquele sapato caro. Mesma coisa com carro. Eu não tenho carro, mas quando eu tiver, eu quero ter um carrão. Eu vou comprar um carro bom, de aparência, que todo mundo olhe e diga, puxa, e por aí vai. Há pessoas que não fazem a Páscoa assim, num quebra-galho de improviso no segundo mês, porque estão planejando uma grande festa no ano seguinte. Mas e Deus, como fica isso? A Páscoa não era festa para inglês ver, para olhos verem, era para Deus. Mas se eles queriam a festa pela festa, então podia ficar para o ano seguinte. Mas se quisessem a festa para Deus, então por mais humilde que fosse, com menos gente, mas que se fizesse ali. Quantas vezes o crente pensa o seguinte: olha, a reunião tem pouca gente, então não vamos fazer a reunião, só tem 2 ou 3, só com 2 ou 3 irmãos que vieram, está chovendo, o dia está difícil, muito frio, isso e aquilo e tal, houve problema, tem só 2 ou 3 irmãos, não vamos fazer a reunião não. Isso é uma afronta a Deus. Você está fazendo a reunião para os irmãos verem, para a plateia gostar, você não está fazendo uma reunião para agradar a Deus. Você percebe, esse espírito está presente na nossa vida toda. Quando a pessoa está imbuída do seu eu, ela não liga para agradar a Deus. Ela não quer uma coisa simples. Uma coisa simples não, eu nem faço. Se eu não puder fazer direito, eu não faço. Se eu não puder ter uma roupa boa, então eu não tenho nenhuma. Isso é uma característica do seu eu. Por que precisa ter uma roupa cara de grife? Basta uma roupa simples, mas que vá atender a sua necessidade. Não, isso não, roupa qualquer, não, roupa de pobre, não. Eu quero, quando puder, ter aquela roupa e assim por diante. Pessoas estão vivendo ilusão e não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a sinceridade agora, no seu coração. Meu irmão, faça o que puder fazer agora para o Senhor de todo o seu coração. Não deixe para amanhã, faça agora de todo o seu coração para Deus.